Genuíno, antes de mais nada, queria te falar sobre a eleição de São Paulo, que é uma eleição nacional, é evidente. Se o Boulos ganha a eleição, você tem um cenário na esquerda com novas caras, não só em São Paulo, mas no Brasil, né? Se o Marçal ganha a eleição, o cenário para a extrema-direita muda radicalmente. E acho que esse fim de semana a gente assistiu um realinhamento do Boulos, arquivando um pouco aquela coisa do amor, do coraçãozinho e tal, e saindo à luta, né? Uma coisa bem mais agressiva em relação tanto ao Marçal quanto em relação ao Nunes. Como é que você está analisando esses movimentos mais recentes da eleição em São Paulo? Olha, Mauro, eu participei dos dois comícios, de Campo Limpo, da Zona Sul, e da Zona Leste. Participei de uma plenária de campanha com a militância do PT do bairro aqui onde eu moro, que é Butantã. Eu acho que o discurso do Lula, o discurso do Boulos e o discurso da Mato foram muito fortes. Primeiro, de apresentar um programa alternativo para a cidade de São Paulo. E eles foram muito competentes em mostrar quais são os direitos básicos do povo de São Paulo de responsabilidade da prefeitura numa aliança com o governo federal. Em segundo lugar, o Boulos adotou uma postura que ele vem evoluindo. A campanha nós não podemos ficar amarrado em fenômeno. As pessoas que ficam impressionadas com esses fenômenos, nós não podemos negá-los, mas tem que ter cautela, porque as avaliações precipitadas, às vezes, não têm a durabilidade de iogurte. O problema é ser dentro ou fora da geladeira. A direita está irremediavelmente dividida. O Nunes precisa bater no Boulos, o Nunes precisa bater no Lamaçal para ele ir para o segundo turno. E a candidatura do Datena, a candidatura da Tabata, estão com dificuldade de decolar. Portanto, o debate e a discussão está entre esses três. O Boulos está com uma base consolidada, é uma campanha com muita militância, com muito material, com a unidade entre PT, PS, PSOL, Rede, PDT e PV está muito sólida. Só para você ter uma ideia, esse fim de semana teve uma conferência da periferia de São Paulo, uma conferência bem representativa, que é uma auto-organização dos movimentos populares da grande São Paulo. Eu acho que está havendo muita coisa nessa campanha que não está aparecendo na mídia nem na internet. Eu acho, Mauro, que nós estamos conseguindo fazer 4 coisas ao mesmo tempo, que é campanha de rua no corpo a corpo, campanha com coletivo na internet, debate político. O Boulos foi muito bem ontem no Roda Viva, apesar daquele jornalismo medíocre, que não sabe nem colocar a temática da cidade de São Paulo, mas ele foi muito bem. E eu acho que é necessário a gente combinar os apoios que o Boulos está recebendo. O apoio do Lula é representativo e significativo, assim como o da Marta. Portanto, eu acho que a campanha vai esquentando no decorrer e no processo de sua evolução. Esse fenômeno do lamaçal, nós temos que examinar. Que fenômeno é esse, Mauro? Esse fenômeno não é só da internet, não é só dele. A destruição dos direitos, a precarização, a crise econômica, a hegemonia neoliberal produz, em parte da sociedade, o desespero, o caos, a truculência, a brutalidade, não se separa o que é verdade e o que é mentira, e essa parcela se identifica com qualquer discurso que não separa o que é legal do que é legal, não separa o negacionismo da verdade. Há uma parcela da sociedade que é prisioneira do caos, da brutalidade, e ele especula com essa parcela da sociedade. Portanto, isso vai ter fissuras dentro do campo da extrema-direita. Isso acontece, é normal. A gente sempre vai imaginar que dentro da extrema-direita sempre tem aquilo surpreendentemente pior, e é o que aparece aqui em São Paulo. Eu acho que nós temos condições de ganhar essa eleição, nós temos condições, quer dizer, o atual prefeito é insignificante enquanto líder político, essa prefeitura caiu no colo dele devido à situação do Bruno Covas, ele não tem perfil de um candidato capaz de enfrentar. Por quê, Mauro?
A crise produz na política uma consequência. Num quadro de crise, a política é enfrentamento, é polarização. A política é uma espécie de disputa radicalizada de objetivos futuros. Nós não podemos ficar apenas impressionados e ficar organizando a nossa tática em função desse lamaçal. Ele tem que ser combatido na justiça e nas ruas. Também é uma ilusão achar que a gente vai derrotá-lo só na justiça. Tem que ser punido porque ele está cometendo irregularidade. Mas ele tem que ser combatido nas ruas, nos comícios, no corpo a corpo, no coletivo digital. Nós estamos desenvolvendo aqui em São Paulo uma experiência, Mauro, de coletivo digital. Fazer plenárias e roda de conversa, mas isso se traduzir numa ação coletiva, inserção nas redes sociais. Eu acho que a gente tem que combinar esses 4 aspectos: rede social, rua, debate e, no meu modo de entender, mobilização da militância. Essa é a campanha em que a militância vai dar a última palavra, tanto nas redes sociais como nas ruas. Portanto, eu participei muito da campanha nesse fim de semana e acompanhei o debate do Boulos ontem, a entrevista no Roda Viva. E acompanhei uma partezinha final do espetáculo dele na entrevista para a Globo. Olha, eu acho que nós temos todas as condições de desbancar politicamente esse fenômeno protofascista da extrema-direita aqui em São Paulo. É interessante essa situação na extrema-direita, que é inusitada, né? Aqui no Brasil. Rachas na extrema-direita não são inusitados no mundo, né? Você olha lá em Israel, você tem uns sionistas ainda mais à direita e que bombardeiam Netanyahu. Você vai na Alemanha nazista, você vai na Espanha franquista. Essa coisa de racha entre eles não é que seja uma coisa inusitada, é que aqui no Brasil ainda não tinha rolado de uma maneira expressiva. Agora, realmente uma situação curiosa, né, Genuíno? Porque este candidato do bolsonarismo aqui, ou pelo menos o candidato oficial do bolsonarismo, Nunes, não é de extrema-direita. Ele é alguém ele é um Lira, né? Ele tem a cara do Lira, ele não tem a cara do Bolsonaro, né? Ele é um sujeito com cara de centrão, um oportunista, um cara do clientelismo e que se adequou, se abraçou na extrema-direita por uma conveniência, né? O governo dele é um governo mais de centrão, mas é isso, né? Termina lá com o serviço de aborto legal do Cachoeirinha e abre espaço para a extrema-direita. Mas o próprio Lira, que não é de extrema-direita, foi o grande patrocinador daquele PL do estuprador, né? Então, são relações de conveniência. E aí a base bolsonarista, a base de extrema-direita, não aceita, porque a base vê que ele é do centrão, né? Que ele de coração é do centrão e não de extrema-direita, e rejeita o cara. E quer o Pablo Marçal. E aí a situação dos líderes do Jair Bolsonaro, sobretudo, é uma situação curiosa, né? Para quem gosta de política, que ele primeiro mostra simpatia pelo Marçal, depois antagoniza, porque o candidato do partido dele é o Nunes. Aí a reação da base da extrema-direita é violenta contra o Bolsonaro. Aí ele suspende de novo os ataques ao Boulos. Uma situação inusitada e interessante essa da extrema-direita, né, Jânio? É inusitada, Mauro, e a gente tem que entender que aonde a extrema-direita ascende ao poder, ela traz no seu bojo, ela traz na sua mochila a podridão do que estava camuflado, do que não se expressava. Ela dá voz e vez a esse fundão da sociedade que quer se expressar, com 2 vertentes. Você tem a vertente dos arrebentados, pela precarização, pelo desemprego, pela violência, pela droga, pelo crime, e você tem uma parte da grande elite que lucra com big techs, com monetização, com especulação, que não quer mudar nada, porque eles estão bem. Então, você tem os 2 lados. Você tem um lado dos super ricos, que não querem perder nada, e a melhor coisa é ter uma extrema-direita para ameaçar a esquerda. E a esquerda fica fazendo um jogo limitado com o fantasma da extrema-direita. Não faz o que a esquerda na França fez, que foi construir uma independência programática, ir para a rua e derrotar a direita, e depois chamar a esquerda para compor.
Então, é chamar a direita para compor. Nós não podemos ficar prisioneiro de uma direita velha que é reflexo da crise de funcionalidade da democracia liberal. A democracia liberal, Mauro, a democracia meramente representativa, oligárquica, do patrimonialismo, perde a funcionalidade do sistema. Esse sistema econômico ele é violento, ele destrói, ele mata, ele acaba com a saúde, com a educação, tudo é privatizado, é a água, o ar, a saúde, a educação, tudo. E aí você tem o quê? Um desespero social que se aposta na brutalidade e no caos. Portanto, sempre vai existir uma espécie de tendência da extrema-direita. E aí é fundamental, porque a tarefa de derrotar a extrema-direita é da esquerda. A esquerda tem que afinar o discurso, um discurso combativo, ofensivo, um discurso que apresente as nossas credenciais e, principalmente, Mauro, um discurso que desperte a esperança e o futuro. Porque o futuro da sociedade humana está hipotecado pelo rentismo, pelo protofascismo, pela privatização. Nós temos que desblocar o futuro e aí discutir uma alternativa. Nós temos que ser transformadores, nós temos que ser protagonistas de algo melhor, senão a gente não encanta a juventude. Trazer para a campanha todas essas pautas das mulheres, da juventude negra, da segurança pública, da comunidade LGBTQIA+, dos povos originários, do meio ambiente, da crise cultural, do risco de guerra, e a fazer uma crítica sistêmica. A esquerda tem que ser antissistema. Se a esquerda não for antissistema, ela fica curando feridas de uma doença que não foi ela que provocou. O capitalismo provoca os males e a esquerda vai curar com band-aid de esparadrapo? Não é esse o caminho. Portanto, eu acho que nós estamos numa certa encruzilhada no bom sentido. Eu acredito muito no potencial de crescimento da campanha do Boulos aqui em São Paulo. Analisando as pesquisas, a presença dele nos bairros, e eu estou vendo, viu, Mauro? Eu estou vendo no Campo Limpo, na Zona Sul, na Zona Leste, a gente vê o clima que a campanha está despertando, uma espécie de clima político que eu acho que tende a aumentar no enfrentamento dessa campanha eleitoral. Então, agora, as pessoas também não podem ficar impactadas por esse fenômeno da extrema-direita, porque a extrema-direita produz o espetáculo pode produzir, faz parte da luta de classe. Agora, o que nós não podemos é ser espetacularizado por ela. Nós temos que ter o nosso próprio caminho, não girar em torno do caminho que ela apresenta de maneira defensiva.